Somos contra o exame da ordem. Não pode os nossos bacharéis continuarem sendo boys de luxo em escritórios de advocacia. Eles têm direito a trabalhar. Família, por gentileza, deixa aquele like aí para fortalecer o nosso canal, pô. Se você não é inscrito ainda, clica aí em inscrever-se e entra pra família. Bom vídeo. Movimento Nacional Fim do Exame de Ordem.com.br. Participe do nosso movimento. Juntos e misturados, NNBD e também Fim do Exame de Ordem.com.br, tá? Eu volto a conversar com o Reinaldo Arantes, presidente do NNBD, né? Tem esquecido dele. MNBD, em que nós estamos aqui em Brasília, na luta que ele tem para o direito ao trabalho, que o bacharel possa trabalhar, já que todas as profissões, todo mundo que se formou pode trabalhar. Eu só queria que você contasse agora pra gente o que aconteceu no julgamento do Supremo. Olha, o julgamento do Supremo Tribunal Federal aconteceu em outubro do ano passado e o ministro Marco Aurélio ele tinha uma posição sempre favorável à inconstitucionalidade do exame. 2 semanas antes, ele chegou a receber um grupo de bacharéis, entre eles a presidente Giza, que hoje preside o Bacharéis em Ação, bateu no ombro dela e disse que os ministros poderiam discordar da posição dele quanto à inconstitucionalidade do exame, mas simplesmente discordariam, porque não teriam argumentos para contradizê-lo. 2 semanas depois, ele dá um parecer embasado só em técnicas, em doutrinas, em teorias, diz que o exame, a visão dele passou a ser constitucional, mas a parte fundamental é o fim do voto dele, onde ele reconheceu a ação, recebeu a ação para julgá-la e a desproveu. Esse termo, desprover a ação, é negar seguimento, é não dar andamento à discussão naquela tese, naquela ação, e, portanto, o tema exame de ordem não foi julgado. Nós vamos ter um novo julgamento, quando ainda não há uma data definida. Ainda os processos que estavam parados, aguardando o julgamento de outubro passado, eles voltaram a andar. Então nós temos que esperar uma nova ação chegar ao ministro para ele levar novamente ao plenário. E se essa ação for dada seguimento, for dado provimento, aí sim nós teremos o julgamento do tema exame de ordem, que é o tema que tem repercussão geral. Tá, mas na mídia foi anunciado que o STF reconheceu como constitucional o direito da OAB de fazer o papel do Ministério da Educação e vigiar as faculdades. Mas se você tem esse papel, por que você não vigia o último ano de provas? Ao invés de você fazer uma prova única onde você arrecada dinheiro? Porque ainda está em vigor essa lei que mesmo inconstitucional vige, que é a 8.906, que prevê o exame de ordem. Então essa lei é inconstitucional, mas enquanto não for declarada inconstitucional, ela está valendo. E dessa forma a OAB ainda tem a autorização do Estado para aplicar o exame de ordem e reprovar as pessoas. Hoje o que nós estamos entregando aqui no Congresso Nacional para deputados e senadores é justamente as provas de manipulação que a OAB faz de forma criminosa em reprovar aqueles que, mesmo com todas as dificuldades da prova, têm condições de serem aprovados, e a OAB faz isso de forma a arrecadar mais dinheiro. Tudo é centrado no que a OAB arrecada, já que ela não presta contas a ninguém, porque justamente por causa da decisão do Supremo, a OAB não é nem pública e nem privada. Ela é ímpar, ela é sui generis, e não há uma vírgula na legislação brasileira que diga quais são os direitos e os deveres
de uma entidade atípica, sui generis. Só diz as que são das públicas e das privadas. Isso aí me dá até um direito de fazer uma outra pergunta para você. Veja bem, existem 2 sindicatos jornalistas. Sim. Por que não pode existir 2 sindicatos dos advogados? Pelo seguinte, porque a OAB ela não é um sindicato, ela é uma autarquia profissional regulamentada por lei, e aí cada entidade, por exemplo, os médicos, eles só podem ter um conselho federal. É esse conselho federal que faz a fiscalização do exercício profissional. Então, diferentemente dos sindicatos, que podem ter várias bases, por exemplo, a Polícia Federal tem o sindicato dos servidores da Polícia Federal, dos delegados da Polícia Federal, dos escrivães da Polícia Federal, dos agentes de Polícia Federal, dos administrativos da Polícia Federal. Então a base sindical é uma base mais ampla. Já os conselhos são regulamentados por lei. A OAB deveria, como são as outras, ser uma autarquia profissional, ou seja, uma extensão pública para fiscalizar o exercício profissional. E dessa forma, por lei, só pode ter uma por categoria. Não, tudo bem, até eu entendo. Mas veja bem, vamos voltar ao passado. A OAB, no tempo da ditadura, foi aquilo que representou o povo brasileiro como democracia. Concorda? Sim e não. Foi a que brigou, foi a que foi pra rua, foi a que apanhou. Lá no Rio de Janeiro, a OAB foi rotulada, como dizemos, com esses termos. Você precisava um advogado da OAB que fosse bom, que tivesse coragem, ele enfrentaria o regime militar. Como muitos fizeram, muitos apanharam, muitos morreram e assim foi. E de repente, nisso tudo, né? Você vê hoje a OAB completamente diferente. Uma OAB política, rendida a partidos políticos, aceitando o autoritarismo. Nós tivemos o caso dos bombeiros que foram parar em Bangu. Se prendesse os bombeiros, que é responsabilidade, tudo bem. Agora, dentro do quartel, mandar ele para Bangu sem ordem judicial, foi uma arbitrariedade. O cara não teve coragem de enfrentar, não teve coragem de gritar. Hoje as pessoas, acontece alguma coisa no Rio de Janeiro, só se demídia, aí ele vai. Não, eu estou aqui. A Comissão de Direitos Humanos da OAB não representa mais nada. Ela teve, inclusive, um membro que tentou ser candidato e foram feitas denúncias desse candidato dentro do partido, que ele não respeitava os direitos humanos, apesar de fazer parte da comissão, e o partido ignorou. Quer dizer, então, esse conluio político entre partidos políticos e OAB não faz bem para o Brasil, não faz bem para ninguém. No termo histórico, os advogados se foram os defensores da democracia. Então nós podemos voltar lá ao passado, por volta de 1898, 1902, quando, começando a República, Rui Barbosa defendeu aqui no Rio de Janeiro, na época no Senado do Rio de Janeiro, no Supremo Tribunal Federal, que ficava no estado do Rio de Janeiro, as vítimas de Floriano Peixoto, onde ele coloca que Floriano tinha exércitos e a justiça tinha a decisão moral, tinha o poder moral de aplicar as leis. Isso foi, o Rui Barbosa participou da criação do Instituto dos Advogados do Brasil. Esse Instituto dos Advogados do Brasil é a história da OAB, já que no início de 1930, o Instituto dos Advogados do Brasil se transforma em Ordem dos Advogados do Brasil. E aí o que ocorre? Essa Ordem dos Advogados do Brasil também sempre primou pela defesa das leis, a Constituição, a democracia. O Estado de Direito. O Estado Democrático de Direito. O Estado Democrático de Direito é justamente a aplicabilidade da Constituição na vida do cidadão. Então, os direitos que existem na Constituição, sendo aplicados em sua totalidade na vida do cidadão, é a definição do Estado Democrático de Direito. O que ocorre? A OAB, a partir de 1963, quando houve a Lei 4.215, ela já segurou, vedou, prejudicou, não deixou continuar trabalhando os rábulas. Então, quem eram os rábulas? Os rábulas eram um servidor, por exemplo, aqui do Supremo Tribunal Federal, que depois de 30 anos se aposentava e dava consultoria, orientava como seria, por exemplo, os ritos processuais do Supremo Tribunal Federal. Ninguém melhor do que ele para conhecer isso. Essa era a figura do rábula, a pessoa que tinha a prática, o conhecimento, mesmo sem fazer faculdade. Isso daí
a figura do rábula acaba com a edição da Lei 4.215 em 1963. Foi a primeira vedação, a primeira reserva de mercado. E a partir daí a OAB vem cerceando cada vez mais para fazer uma reserva de mercado para aqueles que já estão inscritos, para que eles não tenham concorrência. E foi essa justamente a base da criação do exame de ordem, que já existia em 63, como uma alternativa para aqueles que não podiam fazer o estágio de prática jurídica e administração forense, hoje todos fazem, mas quem não podia fazia o exame de ordem. Quando o presidente Fernando Collor diz que vai aumentar, vai desburocratizar, que vai tornar acessível a iniciativa privada, os cursos de nível superior, de forma a aumentar o acesso das pessoas aos cursos de nível superior, a OAB, através do Leite Chaves, tenta fazer com que o exame de ordem fosse uma porta a mais que ela controlasse, de forma a manter essa reserva de mercado, a cercear, a impedir o acesso à profissão simplesmente dos formados em direito, como era antigamente. O presidente Collor veta essa lei em 92. A OAB então entra no impeachment do Collor, negocia com o então deputado Ulisses Guimarães para que tramitasse um novo projeto. O projeto tramitou, Itamar Franco sancionou e a partir de 96 os bacharéis tiveram então criada essa porta a mais, essa reserva de mercado para proteger ainda os inscritos. Porém, o que aconteceu? Como isso daí começou a render muito dinheiro, era muita gente fazendo exame, passou-se a ter uma segunda reserva de mercado. Então, hoje, a OAB, conforme as provas que nós citamos, ela reprova mesmo aqueles que são aprovados, que têm condições de serem aprovados e, obviamente, condições de exercerem a advocacia, de forma a manter um grupo sempre lá dentro do cercadinho, como nós estamos vendo aqui, um cercadinho desse. Tá? Então, mantém aqui dentro 100 mil pessoas. 100 mil pessoas que vão ter que fazer o exame de novo, pagando R$200, criando uma arrecadação de pelo menos 20 milhões de reais. E aí, esses 20 milhões de reais, a OAB não presta conta a ninguém. Como eu disse, o Supremo Tribunal Federal aqui atrás decidiu que a OAB não é nem pública nem privada, ela é ímpar. Então, o que a OAB faz hoje? Ela acaba agindo como pública para não pagar nenhum imposto sobre o que ela arrecada. Mas ela é privada para não ter que dar satisfações para o Tribunal de Contas da União. Mas o Lula isentou até os sindicatos de prestar conta. Todo dirigente sindical faz o que quer, gasta do jeito que quer, porque agraciado pelo Lula, eles não têm que prestar conta para ninguém. Mas veja bem, os conselhos, como o Conselho Federal de Medicina, de Engenharia, de Contabilidade, também não tem que pagar imposto, mas tem que prestar contas ao Tribunal de Contas da União, porque o imposto é cobrado de todos, só que o Estado não cobra do Estado. Então, a entidade pública, que faz parte do Estado, não paga imposto. As privadas têm que pagar. Mas só que nesse ponto a OAB não é nem pública e nem privada. Então o que é a OAB? É algo que compete, como você pegou ali atrás. Aqui atrás nós estamos, na minha frente, o Congresso Nacional. O Congresso Nacional é que tem que definir qual é a posição da OAB, se ela é pública, se ela é privada. E se concordarem que ela é uma empresa ímpar, única, só ela existe dessa forma no Brasil, compete ao Congresso dizer seus direitos e deveres. Isso é uma coisa que já não compete mais ao Supremo. O Supremo interpreta a lei. Agora, nós fazemos uma volta, nós temos o Executivo ali no Palácio do Planalto, que faz com que se administre tudo, e temos ali atrás o Congresso Nacional. É dali que as leis são feitas. É ali que o povo, através dos seus representantes, determinam qual vão ser as regras, as normas de convívio social e que vão vigir para a validade de todos. Então compete ao Congresso dizer se a OAB é ímpar, e aí quais são os seus direitos e deveres, ou se ela é pública ou se ela é privada. Tá. A gente falou sobre provas. Sim. E teve um comentário na nossa primeira entrevista que o cara falou: ah, mas se isso for verdade, quem vai salvar o Brasil? A coisa tá feia, certo? Então você falou das suas, eu falei de umas que eu conhecia, e eu trouxe aqui para você ver hoje, até para você falar para todo mundo. Nós temos uma certidão de casamento, eu queria que você visse atrás, não tem um selo
ter assinado por um funcionário do carimbo do IPERJ, ao invés de ser o tabelião. Mesmo esse funcionário sendo cedido ao tabelião, que podia ser, ele tem que usar o carimbo do tabelião e não do IPERJ. Tá? Exato. Concordo? Você diria que essa certidão é verdadeira? Sem selo? Não, sem selo, veja bem, selos são uma coisa que existem desde 1800 e alguma coisa, Que comprova o pagamento das custas. que comprova o pagamento das custas e que, portanto, a validade de um documento sempre está adscrita ou está restrita a cumprir todos os ritos. Ou seja, se uma certidão dessa daqui não tem selos, falta um detalhe burocrático, falta um detalhe do rito necessário. Faltando um detalhe do rito necessário, ela está incompleta. Estando incompleta, é um documento falso. Ela foi apresentada no processo. Sim. O advogado que apresentou essa certidão foi levado a julgamento à OAB. E a OAB, no primeiro julgamento, disse que não teria como determinar se a certidão era verdadeira ou falsa. E sequer pediu a original para fazer uma perícia. Pois é, veja bem, a posição da OAB é interessante porque ela não cuida da parte que lhe compete. Em compensação, desculpe a crítica aos cariocas, mas o presidente Vadidamos, por exemplo, ele fez um comentário noticiado esses dias a respeito de que ele é favorável ao aumento dos valores cobrados para se fazer as obras do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Isso aí da cadeia, está dando morte até. Pois é, esse valor... Porque inclui a Delta, quem fez a obra foi a Delta. Você não sabe se é de São Paulo, eu já estou chegando. Não, eu já ia chegar nesse ponto, sei disso. Não é só São Paulo que acompanha, ou só Rio de Janeiro. Não, o Brasil está acompanhando. E o Brasil viu com muita estranheza essa declaração do presidente Vadidamos, porque ele é presidente da OAB. Ele não é presidente do CREA, ele não é presidente de nada que seja ligado à obra, de forma a poder explicar o porquê que esse valor aumentou e ele concorda. Só para te explicar, já teve o prédio que balançou, a gente saiu correndo, esse prédio está escorado. Não teve o prédio daquele deputado aqui de Brasília, que era engenheiro e caiu. Não, estou falando dessa obra do Tribunal de Justiça. Ok. Teve um dia que bateu, tem uma banda lá, deixa a banda passar. Mas continuamos. E... Tá vendo troca de bandeiras agora, para quem está ouvindo? Certo, isso Para quem está ouvindo, está vendo troca de bandeiras esse horário na frente do Palácio do Planalto. É uma cerimônia que acontece todas as sextas-feiras de troca de bandeira. Por isso nós estamos Então, continuando, só para você ter uma ideia. Sim. E se ela está querendo proteger a população de maus advogados, de mal formados, de pessoas que não tiveram capacidade de competência, por que ela não expulsa esse que declaradamente, abusadamente, usa uma certidão falsa, mas ele foi ex-conselheiro da UB, então ele nunca vai ser expulso, ele nunca vai ser julgado, o segundo julgamento dele não vai acontecer, está esperando há mais de 1 ano e meio. Veja bem, dentro do que você me coloca, Carlos, entende-se que ser conselheiro da OAB é um atestado de credibilidade, é um atestado de competência e é um atestado de idoneidade. Pior, é um atestado de que ele é inatingível, ele pode fazer os erros que quiser, mas por ter sido um conselheiro da OAB, ele é perfeito. Eu vou procurar isso na Constituição, que eu não acho. Eu também não acho. Eu também trouxe outras coisas. Outros 2 advogados também, que a OAB, pelo menos, disse que era inocente, o caso está no conselho, em que um conversa com o outro em petição. Que você já viu isso na sua vida? Não. Nunca viu. Então abre aqui de novo, por favor, só para mostrar. Nessa petição aqui, o advogado responde no que dia? Lembra o dia para mim? Dia 7 de fevereiro, às 16 horas e 8 minutos. Ele deve entrar numa petição respondendo ao primeiro advogado. Isso. E a pergunta de entrada é quando? A colocação do primeiro advogado. Dia 7 de fevereiro, às mesma data. 16 horas e 25 minutos. 17 minutos depois. 17 minutos depois. Então, ou nós temos um grande, como digamos assim, adivinho, uma telepatia, ou nós temos uma manipulação de processo através de conversa de 2 advogados. Com certeza. Já estão há mais de 6 anos. Esse segundo advogado, esse primeiro advogado aqui, espera julgamento há mais de 6 anos aqui no Conselho Federal. 6 anos, não estamos falando de 1 ano, 2 anos, são 6 anos. E esse aqui, que foi julgado um pouco depois, certo? Espera mais de 4 anos. É isso que eu falo, que a OAB, primeiro ela se miscui, se mistura, coloca o dedo onde não deve. E aonde ela deve cuidar, que é o exercício profissional, de forma que o exercício profissional advogado seja algo correto, não existe mais, há muito tempo. E veja bem, não é um problema da instituição OAB, é um problema dos líderes atuais da OAB. A OAB continua sendo uma entidade respeitabilíssima,
Nós, bacharéis em Direito, estamos brigando para entrar na OAB, entendemos que ela é nossa casa, porém as lideranças da OAB, as pessoas que estão hoje dirigindo a OAB, são exatamente como eu estou citando. Então, volta aos cariocas, no caso do deputado do presidente Validamos, que o que ele faz? Ele se coloca defendendo o aumento do valor de uma obra que não tem nada a ver com os advogados, e há pouco tempo atrás estava defendendo um candidato como se fosse cabo eleitoral. Mas ele fez isso, ele acompanhou esse candidato no debate na televisão. E mais, vou lhe dizer outra coisa, quem fez essas obras, quem era presidente do tribunal, foi ser presidente do tribunal eleitoral. Pois é. Mesmo com o irmão dele concorrendo a prefeito, não ganhou, tudo bem. Mas com o irmão concorrendo, você acha que o cara deve ser presidente eticamente do tribunal? Não, Ou ele tirava o irmão, ou ele saía. E é esse respeito que a OAB cobra de muitos outros parlamentares, políticos, administradores, ele não faz. Tá bom, obrigado. A gente vai voltar para uma terceira parte. Vamos voltar com Porque vai ter uma audiência aqui no Congresso, a gente vai estar aqui acompanhando. Não, perfeito. Eu aproveito para convidar a todos, no dia 31 de outubro agora, há uma audiência pública na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara, pedida pelo deputado Eduardo Cunha, justamente para se debater a questão do exame de ordem com o representante do MEC. O representante é o secretário de Ensino Superior do MEC, o Amaro Lins, e nós convidamos todos os colegas que possam vir acompanhar para que venham a Brasília esse dia. Sem contar que nesta semana do reinício dos trabalhos aqui no Congresso, logo após as eleições, nós teremos uma possibilidade muito grande de termos votado o requerimento de urgência e o projeto do deputado Eduardo Cunha, que pode acabar com o exame de ordem aqui já na primeira instância do Legislativo Federal. Não vamos esquecer que aprovado na Câmara vai subir para o Senado, depois do Senado tem a terceira instância, que seria a sanção da presidente Dilma. Mas o primeiro passo está para ser dado aqui em Brasília, aqui no Congresso Nacional. Tá bom, obrigado. Só para terminar aqui, a banda está tocando música popular. Eu nunca vi troca de bandeira música popular. Para mim era militar. Então a gente vai virar a câmera para lá. E vou puxar o zoom para ver se as pessoas conseguem ver. É que tem um carrinho, acho que justamente aqui na frente. Eu sei, o carrinho, mas dá para ver lá do alto, olha lá. Dá pra ver. Os soldados perfilados. Olha lá, a gente chega lá. E aí a troca da bandeira no Brasil. Isso, a troca na bandeira das sextas-feiras. Na segunda-feira ela volta de novo. Entende-se que o presidente está encerrando a sua semana de trabalhos. E que na segunda-feira, ao retornar, então começa de novo. Mas essa é a simbologia da troca de bandeiras. E a banda sempre toca temas populares, como está tocando agora. Tá bom, obrigado.